entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTcast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Bem-vindos ao MTcast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Nosso assunto de hoje é o terceiro setor na pandemia e minhas convidadas, Bia Fiuza e Dora Andrade. Falar de impacto da pandemia na sociedade virou quase rotina, mas um setor em especial precisa ganhar mais atenção nessa discussão: as ONGs. Organizações que desempenham papéis essenciais no apoio às populações mais vulneráveis. As ONGs foram afetadas pela pandemia em si, tendo que reduzir as atividades e pela redução do repasse financeiro de diversos apoiadores, ficando agora mais do que nunca na dependência de doações e iniciativas solidárias. A Organização Carioca, Agência do Bem, articuladora da Rede de Organizações do Bem, realizou a pesquisa Impacto do Coronavírus no Terceiro Setor, entre os dias 3 e 7 de abril, com 231 diretores dessas entidades. O levantamento mostrou que, em 67% das ONGs, a arrecadação caiu mais da metade após o início da pandemia, e 83% prevêem riscos concretos de fecharem suas portas no curto prazo ou terem de reduzir substancialmente suas atividades caso a situação atual não se reverta rapidamente. O debate que propomos hoje é sobre a importância e a sobrevivência do terceiro setor na pandemia e também depois dela. Nossas convidadas são Dora Andrade, bailarina, coreógrafa, fundadora e diretora da EDISCA, organização que existe há 29 anos e mudou a vida de centenas de crianças e famílias do Grande Jaguruçu por meio da dança. E da fotógrafa e diretora institucional do Instituto Beatriz Lauro Fiuza, que trabalha com crianças e adolescentes de comunidades vulneráveis a partir da música e do esporte. Bom, eu queria que vocês começassem falando como essa pandemia afetou as atividades de vocês na EDISCA e no IBLF. E como foi o processo de encontrar saída para continuar atuando nas comunidades com as quais vocês trabalham? Eu pensava assim, as pessoas me perguntam, o que vai ser o dito terceiro setor pós-pandemia? Eu digo, só Deus para responder, né? Assim, para começar, eu não gosto muito desse termo, terceiro setor. Terceiro setor é uma vala comum onde a EDISCA, o Ceará Sporting Clube, a Associação do Bairro do Acaracuzinho, um monte de coisa cabe dentro e são coisas profundamente diferentes entre si. Então, eu acho que a gente tinha que rever em que local cabe a ação das organizações sociais. Eu não acho mais que seja o dito terceiro setor. A EDISCA está tendo muito problema na pandemia porque nós somos uma escola. Então, eminentemente, a ação da EDISCA é presencial e tivemos que fechar as portas. Mas nós criamos grupos à distância, considerando faixa a etária, criamos grupos com as mães, estamos tendo conversa semanal com as famílias e estávamos fazendo doações toda segunda-feira de leite, pão, mas eram pequenas doações, e a gente viu que isso era impossível. Então, nós resolvemos entrar em campanha. Entramos em campanha semana passada, é o Passos do Bem, e o conceito básico dessa campanha é gerar conforto para as famílias. Conforto físico, tomando em consideração que nada antecede a questão da fome, e também um conforto emocional. A gente está fazendo um verdadeiro mutirão, conseguindo psicólogos e psiquiatras. A ideia é que todas as famílias sejam vistas semanalmente por alguém, um psicólogo de família, por exemplo, e essa relação possa trazer conforto emocional, poder, nesses próximos 3 meses, socorrer de forma bem concreta as 300 famílias atendidas, e se conseguirmos performar bem, a ideia é
através das mães, que são super corretas e éticas, elas indicarem nas comunidades que nós já atendemos, mulheres, chefes de família que estejam em padecimento, e a gente daí vai aderindo à campanha e alargando. Meu grande sonho é poder atender 1.000 famílias. Deus quiser. Bia? Eu vejo esse momento como um momento catalisador de ações, né? O fato é que nós, instituições, existimos porque já existia, enfim, o problema da desigualdade, da miséria, da ausência de perspectiva para muitas pessoas já existe há muito tempo. Isso é muito real na nossa sociedade, não é de agora. Né? Tudo que a gente está vendo da dificuldade que muitas famílias estão vivendo, né? O problema da fome mesmo, isso não é novidade, mas tem se alastrado. Isso me faz ter ainda mais certeza de que o nosso trabalho não pode parar, nem agora, nem depois, porque esses problemas só vão aumentar, né? Nós decidimos, né, desde o comecinho, trabalhar com o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes através da educação. Então, nosso foco, nossos investimentos, tudo que a gente fazia era com essa intenção de investir nas aulas, nas atividades de difusão e realmente buscar trabalhar as oportunidades, ampliar as perspectivas da garotada e estendendo essa ação para trabalhar com as famílias também, com orientação e tudo mais, mas nunca nós distribuímos cestas básicas, nunca assim, isso simplesmente não fazia parte da nossa ação. E com a pandemia tudo mudou, porque com o agravamento da situação e com o desespero que foi se instalando nas comunidades, a gente viu, como a Dora falou, né, que não tinha como a gente, por mais que nós também sejamos uma escola, não tinha como a gente fechar os olhos para esse problema. E aí, muito semelhante ao que a Disca está fazendo, nós começamos uma campanha e nós começamos a identificar as famílias que precisavam no começo, lá em março, abril, nas famílias que estavam precisando de uma ajuda emergencial, e aí a gente viu que o número de famílias passando por necessidade foi aumentando, e a gente foi aumentando, né, a campanha, até que agora, no mês de maio, nós vimos a necessidade de atender a todas as 424 famílias que fazem parte do Instituto. E a gente está se esforçando para poder seguir nessa ação, né, nos próximos meses, enfim, até quando for necessário e enquanto for possível. A gente também continua, a gente se adaptou, enfim, montou uma estrutura para continuar com as atividades de música, de karatê, junto às crianças, né, pela internet, fazendo live, essa semana toda a gente vai ter lives com participação dos alunos no Instagram. As aulas foram adaptadas para que os alunos possam fazer em casa, né, pelo menos a grande maioria que tem acesso à internet, com vídeos, com grupos de WhatsApp. A gente distribui os instrumentos nas casas dos alunos, partituras, por aí vai, enfim. Uma série de ações para que as famílias e os alunos não fiquem desamparados, mesmo tendo que ficar em casa. E a nossa equipe social também está agindo muito para poder acompanhar essas famílias, porque a situação, a instabilidade traz desespero, né? Então, a orientação ajuda muito nesse sentido. A gente está buscando orientar sobre como lidar com o caso de sintomas, né? Como lidar com o isolamento social, né? Essa questão mesmo emocional e a questão de saúde e tudo mais. Uhum. Enfim, mas o que eu vejo sobre o futuro das organizações, e nesse momento tão delicado, é que a sociedade toda precisa entender, assim como os governos, né, precisam entender a importância do nosso papel e da nossa existência como organizações que representam a sociedade civil na solução de problemas. Inclusive,
nós somos os maiores aliados para buscar soluções, porque nós estamos em todos os lugares. As organizações de sociedade civil conseguem uma capilaridade que o governo não consegue, né, de estar dentro das comunidades, de entender e conhecer bem a realidade da população nos bairros, nos pequenos lugares, nos lugares mais distantes. A gente tem um contato direto com as famílias, né? A gente entende a situação, então eu acredito que é importante fortalecer as organizações para que a gente possa seguir buscando as soluções, fortalecendo as famílias e para conseguir sair, né, minimizar os efeitos ruins da pandemia. Dora e Bia, a gente viu também várias iniciativas na cidade, né, no Brasil inteiro, surgir realmente por esse momento, né, projetos de solidariedade, campanhas, né, como a gente teve o Supera Fortaleza. Então, mesmo essas iniciativas paralelas, né, não foi suficiente, né, para entidades como vocês. Então, como é que vocês veem esses movimentos que não são suficientes às entidades em atividades durante a pandemia? Eu tenho várias percepções. A primeira percepção é ver inúmeros atores se levantando e estendendo a mão e comprando a briga, até por compreender que essa briga é uma briga absolutamente atípica, complexa, né, super diferente, e está contido nela várias problemáticas, cada qual a mais complicada de se superar. Agora, repare, 64% das crianças, adolescentes e jovens atendidos na IDIS que estão abaixo da linha de pobreza. Um dado que dá para você ter uma percepção mais acertada sobre essa circunstância é que essas famílias não conseguem acessar 3 refeições dia. Não há nada mais básico do que isso. Eles não conseguem. Quando chega esse momento, está entendendo, em que o menino não está na escola e não tem a merenda escolar que ajudava aquela família a se remediar. Também não está na IDISC e não tem as 2 refeições da IDISC que ajudava a família a se remediar. Eu acho que qualquer pessoa hoje, qualquer dona de casa que está com os filhos, 2, 3 filhos em casa, deve estar ficando assim passada com o tanto que criança come, que solicita, que deseja coisas, não é? Os filhos dos pobres funcionam exatamente igual aos filhos de qualquer camada social, não é? Agora, eu estou diante também de um monte de questões. Por exemplo, vocês sabem que a violência doméstica aumentou mais de 40%. Isso é muito grave. A circunstância de confinamento, ela também acaba gerando um monte de complicador. Eu estou com mães na IDIS que está falando em suicídio. Tanto não vê perspectiva na frente. A problemática é grave, gravíssima, ainda bem que tem todas essas mãos, mas é uma coisa assim, a gente sempre falou, eu, a Bia, todo mundo que está ligado ao social, é a questão dos invisíveis. Hoje a gente vê os ministérios falando que não sabia que tem tanta gente que não tem sequer um registro de nascimento. O número, a nossa população é gigantesca e ela precisa ser enxergada e muitas vezes não é. Então, mesmo com todo esse esforço, não é? O trabalho sumiu, gente. E só um doido pode achar que R$600 é suficiente para manter uma família, uma média de 5 pessoas. Não dá. Não dá para pagar o aluguel, a luz, o remédio. As pessoas estão morrendo aos montes, adoecendo aos montes. Não tem uma pessoa, uma família que não teve alguém de perto que faleceu. Então, é um momento que gera muito desequilíbrio, muita ansiedade. Os números aqui são gigantescos. O Ceará é maior do que vários países. Certo? Então, assim, a problemática é grande. A gente vai precisar trabalhar muito esses 3 meses, nos ajudarmos mutuamente, né? E queira Deus outras vozes se levantem na defesa dessas populações, porque senão eles vão morrer à míngua, porque a fome já está campeã faz tempo. E é como a Bia diz, não é da agora, não é por conta da pandemia, o nosso povo passa fome, isso é fato, e é um fato inaceitável, é um fato que equivale a queimar uma bandeira do Brasil na cara da gente todo santo dia, é inaceitável. E nesse momento,
os vulneráveis estão muitíssimo mais vulneráveis. E a gente vai precisar seguir nessa luta, a gente vai precisar, tocar a consciência, a alma, o espírito das pessoas para que se juntem a nós, se juntem a todas as campanhas, porque pode ser muito pior do que o que está agora. Na semana passada, o Mohamed Yunus fez uma fala, né, para o Brasil. E uma coisa que ele colocou é que não dá para a gente voltar ao mundo de antes, né? Os problemas da gente são muito profundos, estão ficando cada vez mais profundos, e nós não vamos conseguir resolver nada se não for de forma coletiva. E isso que a Dora está colocando é muito real e muito dramático mesmo, né? É importante a gente comunicar isso de forma muito intensa mesmo, para que as pessoas entendam que, a não ser que nós trabalhemos de forma coletiva e que essa consciência da necessidade do coletivo se expanda para todos, nós não vamos conseguir sair dessa. O problema da miséria é grave, é real, e não é um problema dos outros, não é um problema deles distante de nós. A pandemia está mostrando muito isso, né, que todos nós estamos conectados. Se uma pessoa pega a doença, essa doença passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, que chega na sua casa. Eu acho que isso é uma imagem que pode ser usada também para o problema da fome e da miséria. Se uma pessoa passa fome, se uma pessoa vive uma situação de miséria, aquela miséria toca outra pessoa, e as consequências delas chegam na sua casa. Então, a gente não pode fechar os olhos e achar que, quando passar esse pico da crise, né, nós vamos poder voltar para as nossas vidas como eram antes e buscar reerguer os nossos negócios e garantir os nossos empregos e está tudo bem, porque não vai. Enquanto outras pessoas estiverem passando necessidade, estiverem se afogando na miséria, né, e vendo a fome nos seus filhos, não vai se resolver. Os nossos problemas vão persistir. Então, essa consciência coletiva é a necessidade de todos. Vocês acreditam que todas essas iniciativas solidárias pode despertar nas pessoas essa transformação, de ter essa consciência coletiva, e isso perdurar, né, depois dessa crise agora que nós estamos vivendo? Se nós não nos transformarmos depois disso, aí a gente joga a toalha, não tem mais jeito para a humanidade, né? Eu acho que uma das coisas que fundamentalmente precisa, já está acontecendo, sabe, em cada casa, na cabeça de cada indivíduo, de cada ser humano, é que a gente precisa repensar o nosso consumo. É insustentável, é absolutamente insustentável. Qualquer pessoa, por exemplo, que já entrou numa granja, deve sair dali meio preocupado. Não é humano criar animais para consumo desse modelo. E eu não sou uma ignorante, eu tenho total noção do tamanho da população do planeta e para alimentar tudo isso, mas é insustentável, não tem como seguir. Esse modelo está errado. Ele está dando provas agora disso, não é? Esse desejo não é só da classe média, nem dos ricos, os pobres também desejam ter um tênis assim ou assado, ter um celular assim ou assado. A gente precisa repensar, assim, do fundo do meu coração eu afirmo isso, ou a gente repensa o nosso papel como humano, sabe, assim, nesse planeta, ou a gente vai ter problemas mais graves, sabe? Assim, se você pensar no que a gente está fazendo com o planeta, é algo de uma gravidade. Eu estava vendo um documentário com ambientalistas, já ouviram falar daquela coisa dos rios flutuantes? Cara, só a Amazônia, ela produz água que daria de Itaipu para o mundo todo, não é só para o Brasil. Na hora, essa água, além de boa parte dela, corre para o mar. Sabe? Nós teremos fenômenos, nós teremos problemas, nós teremos sumiço, extinção de vidas preciosas, não é? E vai fazer falta no ecossistema essas vidas. A vida de um inseto, sabe, de uma coisinha pequena, pode gerar um desequilíbrio absurdo, né?
Mas me parece que as pessoas precisam, talvez... E a minha esperança é essa, sabe? Às vezes, só com um padecimento grande a gente consegue parar e refletir um pouco mais, sabe? Essa casa é a única residência humana. Não existe outra casa para os humanos. Não há outro lugar. Ou a gente cuida dela, não haverá casa e não haverá humanos. Eu vejo com olhos muito positivos tudo isso que está acontecendo do ponto de vista da solidariedade, né? Essas ações que estão sendo tocadas por indivíduos, por famílias, as ações emergenciais que estão sendo tocadas pelas organizações, movimentos que estão surgindo. Eu acho que isso tudo é muito positivo e eu vejo pessoas se envolvendo, pessoas que antes não tinham envolvimento de solidariedade, assim, né? O envolvimento físico mesmo, de ir até as pessoas, de entregar, de buscar, de coletar e tudo. Eu vejo pessoas, assim, se engajando. E eu acho que passar por essa experiência transforma muito a gente. E acho que, sabe, concretiza essa percepção de que esse problema é nosso também. Então, eu vejo isso com bons olhos. Agora, a gente não pode deixar que isso seja fogo de palha, que isso seja uma coisa do momento de agora, né, em que todo mundo está parado dos seus trabalhos, da sua vida cotidiana, em que as coisas estão mais ou menos suspensas e é o momento de fazer isso, enfim. Não pode parar por aqui. Isso não pode ser uma coisa só desses meses, porque a gente precisa do engajamento, do envolvimento de toda a sociedade, né, para frente, assim, cotidianamente. Claro que nem todo mundo precisa trabalhar no terceiro setor, trabalhar numa organização, não é isso. Mas esse envolvimento com os problemas da sociedade, essa compreensão de que todos nós somos corresponsáveis pelos passos que nós damos como cidade, como condomínio, como bairro, como cidade, como estado, como país, como mundo, dessa casa, como a Dora falou, que é a única que nós temos, se a gente não se reposicionar para assumir essa responsabilidade compartilhada, nada vai mudar e as coisas não vão dar certo, né? Eu vejo com muito bons olhos como primeiro passo. Dentre todas essas revelações que essa crise nos trouxe, né, porque a gente já sabia que existia, mas ela veio, né, à tona e veio ainda mais forte, a imensa diferença social que ainda temos certamente é uma delas. Vocês acreditam que esse momento vai fazer com que as pessoas passem a cobrar do poder público mais atenção às comunidades vulneráveis, exigir mais políticas para que o trabalho das ONGs seja fortalecido? Eu acho que nós perdemos um tempo preciosíssimo, deixando na mão dos governos municipal, estadual e federal a responsabilidade pelos mais frágeis. É óbvio que tem algumas tarefas que só eles podem fazer. É óbvio que o papel dele é fundamental. Mas a questão é de uma gravidade tamanha que, se a gente quiser sonhar em equidade social, ou entra todo mundo na dança, ou o governo sozinho não vai resolver. Isso já ficou mais do que provado. Então, para solucionar minimamente, para a gente ver uma luz no fim do túnel, eu acho que vai exigir o engajamento de todos os atores sociais, não é? Só governo é insuficiente. Nós perdemos muito tempo. A problemática é muito grave e extremamente complexa. Agora, eu acho que existe aí também uma tarefa que eu não sei direito se cabe ao terceiro setor, porque quase tudo cabe para quem tem que fazer. Eu acho que a sociedade precisava compreender melhor o papel das organizações sociais, sabe? O que essas pessoas estão fazendo, né? Eu, por exemplo, fico olhando, eu estou acompanhando muito de perto todo o país. Cara, a galera está mandando um bolão, sabe? O pessoal está fazendo das tripas coração e conhece o povo, vai para dentro das áreas e está ajudando de um jeito. É a coisa mais linda de se ver. E isso é política pública. E isso ajuda aos governos. E isso é importante. A sociedade também juntando. Ou a gente pensa numa ação onde todo mundo se envolva, ou então vai ser muito difícil a gente, sei lá, eu tenho uma utopia, sabe, assim, de ver, não sei se eu vou conseguir ver
Mas eu penso nessa possibilidade, sabe? Todos os seres humanos vivendo com dignidade, todo mundo tendo o seu lugar, o sol e a sombra, sabe? Todo mundo poder educar seus filhos, vê-lo entrando na universidade, conquistando o seu trabalho que ele quer ver, sabe? Porque eu acredito que todo ser humano, quando vem à Terra, ele traz, sabe, uma missão. E todo mundo, todo ser humano tem o direito, sabe, de desenvolver essa missão. E a gente não está dando esse direito para uma fração muito significativa da sociedade. E isso é um pecado. E eu digo pecado não por uma questão religiosa, porque a origem da palavra pecado é omissão. Eu não sei te dizer, eu não tenho uma opinião formada ainda, não sei te dizer o que eu penso sobre a vontade das pessoas de cobrarem mais dos governantes, de darem mais apoio às organizações. Realmente eu não consigo ver o que vai acontecer. Mas hoje, enfim, há um tempo tem se substituído o termo de ONG, né, Organização Não Governamental, por OSC, Organização da Sociedade Civil. E o que nós fazemos é isso, nós somos a sociedade civil, os indivíduos que não são governos, indivíduos, eu, você, Dora e tal, que nos organizamos para agir. Nós identificamos problemas e nos organizamos para buscar solucionar esses problemas. Nós não somos uma opção ao governo, né? Nós não somos uma alternativa ao governo. Nós somos parte desse sistema que age, que precisa da colaboração do governo, que é a representação popular maior, né? Enfim, que é o gestor dos interesses públicos de todos. Nós estamos nos organizando enquanto vozes, pessoas que pensam, que trazem seus valores, que identificam e que vivem os problemas e que têm como propor soluções. Eu espero que sim, que as pessoas entendam que todos nós precisamos nos fortalecer enquanto sociedade, que as organizações precisam dessa valorização para a gente seguir trabalhando, né, a gente seguir em frente. Me incomoda muito quando se fala que as organizações são aproveitadores, que sugam o recurso, o dinheiro dos governos para viver, porque eu não vejo essa forma de jeito nenhum. O que eu vejo é que nós precisamos trabalhar de forma muito entrelaçada com as políticas públicas, com os governantes, né, que representam o povo, para buscar solucionar os problemas juntos. O governo tem interesse, sim, que as organizações sigam trabalhando, ou deveriam, porque nós estamos na base. A gente consegue entrar nas comunidades, a gente consegue identificar e viver na pele aquilo que quem está lá no gabinete não consegue. Então, as organizações são essenciais para solucionar esses problemas, e a não ser que os recursos que são coletados através dos impostos possam chegar nas mãos de quem é capaz de executar muito mais barato do que a máquina pública consegue, a não ser que a gente tenha uma compreensão clara sobre quão positivo isso vai ser muito mais difícil e muito mais caro buscar soluções. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara nas minhas palavras, mas para mim faz muito sentido pensar nessa combinação de esforços. É importante a gente baixar a guarda um pouco, sabe? Isso tudo não faz sentido, a não ser que a gente trabalhe colaborando e entenda o lugar que cada um de nós tem que ocupar para buscar soluções. Eu não vejo outro caminho, sabe? Bom, meninas, olha, tá incrível essa conversa, demais, muito, assim, louca para colocar já no mundo, para todo mundo escutar o que vocês disseram aqui. Para finalizar, né, em meio a tantas dificuldades nessa pandemia, vocês, enquanto gestoras de ONGs, viram exemplos e transformações positivas que possam ser compartilhadas aqui? Não vai ser um exemplo de coisas. Posso falar de alguns exemplos assim que surgiram com a pandemia, mas o que eu gostaria mais de deixar como uma possibilidade para quem se interessar, né, em mergulhar mais no universo social é de buscar entender mais as possibilidades dos negócios e do empreendedorismo
para a melhoria do mundo. Mais do que as ações emergenciais, eu acho que há muito valor numa nova lógica de se viver o mundo, de se produzir, de se pensar o consumo, como a Dora colocou, e de se pensar os negócios, né, que é através de um capitalismo mais consciente, que é através de negócios que promovam o impacto, né, não só o lucro, mas o impacto também. Existem negócios muito, muito impressionantes nesse sentido, como a Toms, né, como negócios que funcionam na lógica de 1 para 1, ou, enfim, acho que cabe uma pesquisa nesse sentido. Esse é o caminho, né? O Yunus, que eu já falei dele aqui, traz uma lógica, enfim, há décadas ele vem trabalhando isso, uma lógica que é muito consistente, que é dos negócios sociais, né? Todo mundo ganha e o mundo ganha. Como iniciativas mais pontuais, eu tenho visto muita gente se organizando de uma forma bonita, né, para buscar atender essas necessidades mais básicas das pessoas que estão passando por dificuldades graves, como o pessoal da Lumen, o pessoal da We Are Social, o pessoal da Feira UE, né, da Mariana Marques e o João. Enfim, tem algumas iniciativas que vale muito a pena a gente investir. Gente que está se organizando para produzir EPIs e mandar para os hospitais, para as clínicas, né? O Senai está fazendo isso, o Movimento Respira Brasil, muitas marcas se envolvendo com isso, né? Como a Joiô, Lago de Coco, enfim, acho que quem estiver disposto a participar, né? Para quem contribuir para executar essas ações. Bom, de onde eu estou agora, que nesse momento eu estou tentando cuidar da fome, da escassez total dos meios para a higiene da casa, higiene física, equilíbrio emocional e mental, não posso dizer que existe aí qualquer tipo de originalidade, não. É uma coisa basilar e estamos nessa história. Penso que já, e aí sim a gente vai começar a ver coisas originais quando a gente começar a pensar a retomada. Como é que a gente vai fazer? Porque o trabalho, da forma que a gente via antes, provavelmente vai mudar. E aí eu queria dar um exemplo assim, de uma pessoa que eu sou absolutamente fã, não é? que também está fazendo um trabalho extraordinário, é a Tiziana Rolim Queiroz. Ela está trabalhando muito com essa coisa de negócio, de impacto, não é da agora, bem antes da pandemia, ela já era uma verdadeira porta-voz dessa boa nova, e está fazendo um trabalho extraordinário, né? E quando eu olho o Edson e a Tiziana, eu penso assim, cara, se as pessoas ricas da cidade dessem metade do que esse casal está fazendo, sabe quantos cearenses passariam fome? Nenhum. Que coisa, é verdade. E veio tudo, como eu falei para ela, Tícia, parece que, né, o teu desejo de mudar o mundo, né, como atrai uma pandemia dessa que para tudo e as pessoas, né, e agora? E é agora, né, é o aqui e agora, a oportunidade que a gente tem de acordar muita gente, né, de sacudir realmente, e a gente realmente espera que isso transforme muitas pessoas, né? Transforme muitos pensamentos, e que a gente vê que a saída é o coletivo, né? Pensar no coletivo, a saída para a humanidade, né? Para o nosso país, para o nosso local, para o nosso Ceará. Então, o que a gente puder realmente fazer aqui, né? Começando pela gente, já é uma grande coisa. Eu acredito, eu sou sonhadora como vocês. E agradeço cada vez mais cada movimento, cada ação que vocês fazem pelo nosso Ceará e pela humanidade, viu, Bia e Dora? Parabéns. Para mim é uma honra. Agora, eu queria ressaltar uma coisa, provavelmente vocês vão concordar. Cara, dá muito gosto de se ver o movimento do Camilo, não é? Um governo muito sério. Que ótimo, que ótimo. São as nossas lideranças. Então, eu quero agradecer, falei né, do tanto que eu admiro
essas duas lideranças fortes, Tiziana bem lembrada também, que é uma grande liderança que a gente tem na cidade, com tanto exemplo que ela tem mostrado e tem ensinado, né, tem dado esse caminho das pedras para tantas pessoas, isso é fabuloso. Eu acho que a gente acreditar nesse caminho, que a saída realmente é pensar no coletivo, né, e a gente espera realmente que todos possam ser transformados nesse momento, nesse aqui e agora, enquanto o mundo inteiro parou, né, para dizer acorda, vocês precisam pensar no outro, vocês precisam, né, fazer alguma coisa pelo outro. Então, eu acho que é tudo isso. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, louca para soltar já esse podcast para o mundo inteiro ouvir. E contem sempre comigo. Gratidão. Obrigada pelo convite, Márcia. Enquanto a gente puder passar para frente uma mensagem de envolvimento, né? E enquanto a gente puder plantar um pouquinho mais a semente da empatia nas pessoas, eu acho que a gente está no caminho certo. Vai dar certo. Vamos fazendo. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Adoro. Estamos presentes em todas as redes sociais. Inscreva-se e siga.